manda um e-mail, que daí, quando eu não consigo fazer uma coisa para no exato momento, aí o que que acontece? Eu não abro o e-mail. Aí fica assim, 60 e-mails sem eu abrir, aí eu vou abrindo por data, aí tá escrito lá, aula de não sei o quê, defesa de não sei quem, e assim eu não me perco. Aí quando manda mensagem via WhatsApp, via Telegram, aí eu me perco todinho, tá? Bom, mas eu já baixei, aí a gente já complementa com essa aula de hoje. A gente viu o mecanismo do tipo SN1 e SN2, tô certa? Sim. É uma parte da química orgânica que eu gosto muito. Acho que ela é considerada até bastante simples, né? Perto de muitos outros tipos de reação. Nós vamos ver aqui. Estou encucada que eu não achei o cabo do meu negócio, mas vou ter que fazer isso mesmo aqui. Enfim, não pode mais atrasar. Nós vamos ver o tipo de mecanismo do tipo de eliminação, tá? Então, a gente está falando de compostos orgânicos halogenados. Aí nós falamos primeiro dos tipos de reação. Deixa eu fazer um lembrete aqui, né? Para vocês. Deixa eu pegar esse que eu lembro como é que apaga. Aí, acho que é esse. A gente viu o que a gente está fazendo, a gente verificou, iniciou o assunto, que são as reações as reações em compostos orgânicos halogenados, não é isso? Então, são compostos orgânicos que contenham halogênios, certo? E aqui está sendo representado pelo X, tá? Então, são reações de compostos orgânicos halogenados. Essas reações ocorrem de dois tipos, que são as reações de substituição, tá? E são as reações de eliminação, certo? São esses dois tipos de reação, substituição e eliminação. As reações de substituição são as chamadas reações de substituição nucleofílica, tá? Deixa eu dar uma arrumada aqui nos meus papéis. São as reações de substituição nucleofílica. E essas reações de substituição nucleofílica, elas são representadas pelo SN, um Nzinho sobrescrito, certo? Então, é dessa forma que são as reações de substituição, são representadas as reações de substituição e a reação de eliminação. Sendo que as reações de substituição, ela se divide em dois tipos de reações, que é a substituição nucleofílica de segunda ordem, tentando desenhar um N aqui, tá? De segunda ordem, e reação de substituição nucleofílica, tá ruim para mim assim, nucleofílica de primeira ordem. Tá? Então, são esses dois tipos de reação, de substituição. A reação de substituição nucleofílica de segunda ordem são aqueles em que não vai haver intermediário de reação, não vai haver a formação de intermediário, ela ocorre em uma única etapa, tá? Ela ocorre em uma única etapa, não tem intermediários de reação, é uma reação concertada, ou seja, à medida que vai formando uma ligação, vai quebrando outra ligação. E deixa eu ver o que mais dela. É uma reação ocorre em uma única etapa, não há formação de intermediário, há a formação de um estado de transição, porque é uma reação concertada em que, na medida que vai formando uma ligação, vai quebrando outra ligação, e os dois reagentes participam da etapa lenta da reação, visto que só é uma única etapa. Então, se é única etapa, só existe essa etapa, quer dizer que esta etapa é a etapa lenta, já que não tem nenhuma. A equação de velocidade, que
ela é regida, que é quem que diz, pela cinética química, que diz a reação, a velocidade de uma reação é igual a uma constante que multiplica a concentração de quem está participando da etapa lenta da reação. Se de segunda ordem, quem participa da etapa lenta da reação vai ser o composto, o halogeneto de alquila, que a gente está representando ali em cima por Rx, né? Se é uma única etapa, então os dois participam, tanto o halogeneto de alquila quanto o nosso nucleófilo, tá? Eu vou colocar aqui representado pelo NU, tá? Então, se os dois reagentes participam da etapa lenta da reação, então quer dizer que ela é de segunda ordem, tá? Essa é a etapa. O diagrama de velocidade da etapa diagrama de velocidade da etapa, tentei fazer reto, de uma reação de segunda ordem é a velocidade versus o caminho da reação, tá? Então, eu vou ter os dois... Você está usando o mouse, professor? Tô. Tenta aguentar a tecla Shift e puxar, ver se fica reto. Como assim que fica reto? Bom, em alguns programas, quando a senhora aguenta a tecla Shift aqui no canto esquerdo do teclado e puxar a reta, ela sai reta, tipo, não sai curvado. Cara, deixa eu achar o Shift, que o meu teclado tem um bocado de coisinha que eu não sei nem o que é. Aqui no canto inferior esquerdo. Não, tem o Alt, tem o coisinha lá do... Setinha pra cima. Tá. Se eu segurar, ele vai reto. Em alguns programas, sim. Foi? Foi. Teste um máximo. Vamos lá. Aí agora eu quero fazer de boleadinho, eu tenho um largo, né? Então, os dois vão participar da etapa lenta da reação. Eles começam... esquece isso aqui. Eles começam... O que acontece? Numa reação, de acordo com a equação de velocidade, eles estão numa determinada quantidade de energia. Essa daqui é energia, tá? Está no eixo Y. Era para ser um E. Certo? Vamos dizer que seja um E. E aqui é o caminho da velocidade. Tá? Então, eles estão com uma determinada energia. O que acontece na natureza? Eles precisam reagir para que o produto dele tenha uma energia inferior, porque se eles começam numa reação A que reage com B, o produto dessa reação aqui, eles precisam ter energia inferior do que os reagentes. Vamos supor que era para formar C. Porque se C tiver uma energia maior que A e B, a tendência é a reação se deslocar para esse lado aqui. Porque na natureza, eles querem... A natureza ela é tão perfeita que ela quer o menor despendimento de energia. Aí, o que acontece? Eu vou ter os reagentes aqui, eles vão seguir pelo caminho de reação, é claro, vai haver quebra de reação, quebra de ligação, formação de ligação, até eles chegarem e formarem o produto com uma energia menor, tá? Então, aqui eu vou ter energia de ativação, né, como a gente já verificou, e aqui é que eu vou, aqui nesse ápice da reação, onde eu tenho uma maior energia, é onde eu vou ter o estado de transição. Eu não vou desenhar os compostos aqui que não vou dar. Certo? Aqui é que eu vou ter o estado de transição na reação, certo? É P. E aqui eu vou ter os reagentes, e aqui eu vou ter os produtos. O produto, claro, que vai ter que ter menor energia do que os reagentes, porque senão a tendência é eles voltarem para cá. É como se eu estivesse subindo uma montanha com uma determinada força até chegar aqui no ápice, e quando eu desço numa velocidade e chego aqui. O produto tem baixa energia, ele não vai querer subir esse morro novamente, que agora essa altura é bem maior, vamos supor assim,
bem leigamente falando, e aí para ele vir se transformar num produto aqui. Ele quer ficar a nível do mar, ele quer olhar aqui as maresias, os coqueiros, as coisas, quer ficar nesse nível. Ele não quer ficar lá no frio, entendeu? Quer vir para cá, tá? Essa aqui é a equação de velocidade, essa daqui é o diagrama da reação de substituição nucleofílica de primeira ordem. Já a reação de substituição nucleofílica falei de primeira, se eu falei primeira, tá errada, é de segunda, tá? A reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, vamos só lembrar o que é nucleófilo, né? O nucleófilo, gente, é alguém que tem atração pelo núcleo. Ele é o nucleófilo. O átomo, ele tem o núcleo, que lá dentro ele vai ter as cargas positivas e as neutras, certo? Não vou desenhar a neutra, vou desenhar só a positiva. E os elétrons, eles ficam na eletrosfera, e os elétrons, ele apresentam carga negativa. Ô, meu átomozinho velho feio. Tá? Os elétrons ficam na eletrosfera, tendem a ter, ficar na eletrosfera, né? Nessa órbita dele, aí, dependendo do átomo, aí a gente vai ter mais de um elétron. Estou tomando café para não dormir. Aí o que acontece? Eu tenho um nucleófilo. Quem é nucleófilo? Quem é o nucleófilo? O nucleófilo nada mais é do que alguém que tem atração pelo núcleo. Alguém que tem atração pelo núcleo. Quem é que tem atração pelo núcleo? Quem é que vai ter atração por quem é positivo? Carga negativa. Perfeito. Quem tem carga negativa, certo? Quem tem carga negativa ou quem tem pares de elétrons livres, vai ter atração pelo núcleo, certo? Então, eu posso dizer que isso aqui é um nucleófilo, certo? Ele está com uma carga negativa. Eu posso dizer que isso aqui nitrogênio tem um par de elétrons livres quando ele está com as 3 ligações. Isso aqui também eu posso dizer que é um nucleófilo, porque ele vai ter atração por isso aqui. Esse aqui também vai ter atração por isso aqui, certo? Então, o nucleófilo é quem tem atração pelo núcleo. Já o eletrófilo ele vai ter atração pelo elétron. Quem é que tem atração pelo elétron, em termos de carga? Positivos. São os positivos. Então, os eletrófilos são os positivos, ele vai ter atração. Não é o positivo que vai atrás do negativo, é sempre o negativo que vai atrás do positivo. Não esqueça do caminho da seta, certo? Eu estou colocando aqui setinha dupla, mas aqui está o tá. Vou desenhar outro elétron, tá? Mais um elétron aqui, vamos supor. Só para dizer que está indo 2 elétrons, porque cada abinha dessa seta quer dizer que está indo um elétron para lá, tá? Só estou representando aqui, não estou fazendo nenhum mecanismo, certo? Então, essa esse que é o conceito de eletrófilo e nucleófilo, tá bom? Vamos lá de novo. Aí, isso aqui é o resumão da substituição nucleofílica de segunda ordem. O resumão agora da substituição nucleofílica de primeira ordem. Substituição nucleofílica de primeira ordem, a equação de velocidade, ela é uma reação que ocorre em 2 etapas, tá? Mais de uma etapa, vamos supor assim, que tem outras, pode ter outras etapas. Ocorre em mais de uma etapa. Eu vou ter intermediário de reação, tanto é que eu vou ter intermediário de reação que eu posso ter rearranjo. Eu esqueci de falar aqui. Aqui eles ocorrem geralmente do SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem, em carbonos provenientes da metila,
carbonos primários, carbonos secundários. Dificilmente eles reagem com carbono terciário. E dependendo de como é que tá esses anteriores que eu falei, se eles estiverem muito impedidos, ele não vai reagir, porque ele precisa atacar pelo lado oposto ao grupo de saída, que aqui no nosso caso vai ser o halogênio, tá? Vai ser o halogênio. Bom, voltando para cá, para a primeira ordem. Substituição nucleofílica de primeira ordem, ele ocorre em mais de uma etapa. Aqui nos nossos exemplos a gente só vai ver 2 etapas, tá bom? Ele apresenta intermediários de reação, possa ser um carbocátio ou possa formar qualquer outro tipo de intermediário, um radical, certo? Então ele vai formar intermediário de reação. Pode haver rearranjo, ocorre em mais de uma etapa, né? Que eu disse que aqui a gente vai ver 2. E deixa eu ver o que mais. A rearranjo. E a equação de velocidade deles, como ocorre em 2 etapas, a primeira etapa é para a formação do carbocátio, tá? Do intermediário. Então, geralmente, né? Que é para a formação do intermediário. Já que a formação do intermediário ocorre primeiro estezinho aqui, o A, vai reagir de acordo com os catalisadores aí e vai formar um intermediário. Este intermediário, vou colocar uma carguinha positiva aqui, tá? Esse intermediário é ele que vai reagir com o nucleófilo. Caramba, não consigo fazer esse U. E vai reagir com o nucleófilo. E vai nos dar a formação do produto. Tá? Como é que ocorre isso? Ocorre que o halogeneto de alquila, que é esse aqui que a gente está vendo, deixa eu colocar meu celular aqui no mudo completamente. Ele só está no vibra, não gosto de falar com ninguém. Então, cadê o negócio que deixa o bicho mudo? Tá. Então, o que acontece para ele formar um intermediário? É o halogeneto de alquila que vai gerar um intermediário. Só que o que acontece? Vocês estão vendo o halogeneto de alquila aqui, né? Bonito, passeando na dele, larará. Para ele tá neutro, ele tá tranquilo, ele tá dessa forma aí. Para que ele vai buscar o caos, que é sair desta forma para formar um intermediário? Que é um composto que ele não está estável na natureza. Ele vai sair de uma estabilidade para formar algo instável. Então, ele vai relutar para que isso aconteça. Ele vai relutar para que isso aconteça. Ele não quer sair desta forma e se transformar nisso aqui. Ele não quer sair da forma neutra para se transformar nisso aqui. Então, ele vai relutar para convencer ele, vamos supor assim, para ele reagir, para se transformar isso aqui. Isso vai demorar, ele vai ter certa dificuldade. Então, isso aqui ocorre de uma forma lenta. Ele não quer se transformar nisso. Ele ocorre de uma forma lenta. Aí, o que acontece? Ele se transforma de uma forma lenta, e aí, quando ele está dessa forma, ele quer rapidamente reagir com alguém, né, com algum nucleófilo, para voltar a uma forma estável, que no caso aqui seria o produto. Então, quando ele vê um nucleófilo, ele rapidamente quer reagir, o nucleófilo também quer reagir com ele, tá? Então, aí eles vão reagir de uma forma rápida, porque para ele não está bom desse jeito. Então, aqui ocorre de uma forma rápida, porque ele precisa
ele precisa rapidamente estabilizar, certo? Vou colocar só rápida aqui, tá? Isso daqui é rápida, tá, gente? Não vamos pensar que é hop. Aí, isso daqui é rápido. Então, ele precisa rapidamente estabilizar. Então, quem é que participa da etapa lenta nas reações de substituição nucleofílica de primeira ordem? Quem é que participa da etapa lenta? Halogeneto de alquilo. O halogeneto de alquila. Então, a equação de velocidade é a constante multiplicado pela concentração do halogeneto de alquila, que é ele que vai se transformar, cadê o R? Que é ele que vai se transformar num carbocátio. Só ele que participa da etapa lenta. Ele vai se dissociar para formar isto aqui. Certo? É porque eu desenhei o A aqui, aí vocês podem confundir, mas esse A é isso aqui, ó. Tá desenhar aqui em cima para vocês não se perderem. Certo? Então, é dessa forma que acontece, tá? Então, aí, por isso que ele é de primeira ordem, porque a equação de velocidade só tem um reagente participando da etapa lenta da reação. Então, disse que é uma reação de primeira ordem. Deu para entender? Sim, professora. Pronto. Aí a parte. E aquela parte lá, professora, que a senhora vai explicar agora, que ele vai ter um que forma só um, e tem um produto, e o outro que forma vários? Isso. Aí o que acontece aqui? Acontece que o nosso intermediário, vamos supor, vou fazer um intermediário qualquer, algo que não seja simétrico. Não, ainda está errado. Pensar uma coisa que não seja simétrica. Professor, o halogeneto de alquila está virando o quê mesmo? Ele vai virar o intermediário. Ele está se dissociando, ele vai virar o intermediário, ou seja, ele vai forçar com que haja a saída do halogênio para ele se transformar no radical. É porque eu não quero fazer mecanismo, estou querendo mostrar para vocês a teoria, entendeu? Porque eu sei que vocês não leem o livro. Não sei se a linguagem do livro é complicada, eu sei que vocês não leem o livro, tá? Vamos lá, daqui a pouco eu falo das provas. Aí, o que acontece? Aconteceu isso aqui, formou este intermediário aqui. Eu tenho este intermediário, vou desenhar o izinho assim. Isso daqui é o I, tá? Positivo. O que acontece? O nucleófilo, eu não tenho só um izinho e nem só um nucleófilo. Não tenho só um intermediário, não tenho só um nucleófilo. Vou colocar o U para esse lado, só para dizer que quem está atacando é quem está com um par de elétrons em cima dele, que é a letra U. Então, ele pode atacar o Izinho por este lado aqui, aí, vamos supor, o U vai se ligar aqui nesse bracinho de cima do I. Então, ele vai formar isso aqui. Tentar desenhar direitinho, gente. Aí o U se ligou aqui. Vamos supor se eu desenho esse U direito. Pronto, desenhei. E também ele pode se ligar por este lado aqui, do I. Estou tentando ser didática, tá, gente? Não é assim que acontece, só para vocês entenderem. Outro caminho de reação. Então, eu tenho o Izinho. Aí o U se ligou aqui.
Vamos supor que isso aqui é um medicamento e este outro aqui também seja um medicamento. Certo? Se eu tenho um receptor, dois receptores, deixa eu só desenhar aqui o receptor, como é que ele é. Pegar outra cor. Será que ele mudou de cor? Mudou nada. Não vou colocar o cinza, deixa eu pegar aqui. Bom, depois eu aprendo de novo isso, eu ainda estudei isso. O receptor é dessa forma aqui, ele tá desse jeito, e tem uma entradinha bem aqui, tá? Aqui, aqui e aqui. Eu vou carregar isso aqui e tentar encaixar aqui. Vocês já montaram o quebra-cabeça, não já? Sim. Já sim. Se eu pegar essa peça aqui, eu consigo encaixar aqui, não consigo? Carregar isso aqui, tirar e encaixar aqui dentro. Bem aqui vai ficar o NU, que está ligado ao izinho, que vem uma perninha para cá, ele desce, vem a outra perninha para cá. Certo? Certo. Esse aqui encaixa aqui? Aparentemente sim. Este outro aqui? Se encaixa? Desse jeito que tá. Vou desenhar de novo o negócio do receptor. Tenho isso aqui. Desce. Volta, faz isso aqui. Isso aqui. Se eu carregar isso do jeito que tá, para colocar aqui dentro, a perninha do I vem para cá, a outra sobe, uma vem para cá e a outra vem para cá, que se liga no U, que se liga no N. Encaixou? Não. Deu para entender que são diferentes? Sim. Sim. Esse é o S e esse é o R. O que eu preciso para ter atividade esses medicamentos? Que toda a molécula se encaixe dentro do receptor. Se encaixou tudo, nossa, deu alegria. Estado de euforia. Bem-estar. Não vou ficar com raiva de ninguém. Deu isso aqui. Isso daqui era um R, tá? Aqui não encaixou justamente por causa disso aqui, a pessoa ficou triste. Ela sentiu algumas sensaçõezinhas, mas como não encaixou tudo, a pessoa ficou triste. Teve a reação diferente do que se ela se tivesse encaixado completamente. Ou seja, o efeito foi o oposto desse aqui. Não estou dizendo que quando não encaixa, o oposto é o efeito, mas o efeito é diferente. Ou ficou triste, ou pode ter um efeito de raiva, pode ser efeito de alguma coisa. Então, gente, precisa saber que pode se transformar nas duas espécies, ele entrando por um lado ou pelo outro lado, tá? Em que, se tratando de medicamento, ao interagir com o receptor, vão dar respostas diferentes, tá? Vão dar respostas diferentes. Quer dizer, eu preciso controlar essa reação para que dê uma maior porcentagem disso aqui, porque não é só um receptor, são vários desse por aí. Para que todos os que se transformam nisso vão promover sempre alegria, tá? 99% vai se transformar em alegria e 1% só em tristeza. Aí, como eu estou com uma porcentagem maior de alegria, eu nem reconheço que eu estava triste. Certo?
Certo. Sim, a professora, mas pergunta, sempre vai querer o S ou o R, ele depende? Depende da reação, depende do tipo de substância que você quer, depende. Não estou dizendo que o S é alegria e o R é tristeza, não. Eu estou colocando aqui no meu receptor, tá? Eu estou fingindo que isso aqui é que vai acontecer, tanto é que eu não estou colocando substância, só estou mostrando de uma forma que vocês entendam, tá? Não estou colocando carbono, não estou colocando nada. Então, é por isso, eu vou transformar sempre ele em 2, aqui, em 2. Possa ser que esse aqui, ele sofra um rearranjo, tem um outro caminho, que ao invés daquela perninha aqui de cima, desse lado, ficar lá em cima, ela vem para cá, para baixo. Aí já é outra coisa diferente, ele não vai se encaixar mesmo, porque uma das perninhas vai ficar para fora, entendeu? E ele pode se transformar em outra coisa depois, certo? Só foi um rearranjo, que foi a mudança da perninha de cima para a perninha de baixo. Se transformou em um outro intermediário, que vai formar substâncias completamente diferentes dessa, e completamente diferente dessa. Vai formar os 2, mas vai formar diferente dessas daqui que foram formadas. Posso ter as 4? Pode ter as 4. Uma vai dar uma resposta tipo raiva, a outras, vamos supor, vai dar uma resposta paixão, a pessoa está apaixonada, sei lá, entendeu? Vai ter N de resposta. Então, quando eu tenho um intermediário, eu tenho que prestar atenção que pode ter o chamado rearranjo. Meu mal é desenhar esse R. Rearranjo. Oh, aula difícil hoje. Certo? E substituição nucleofílica, tanto de primeira ordem como de segunda ordem, essa palavrinha já fala, é substituição. É tirar esse camarada e colocar o nucleófilo no lugar. Substituir. Entendeu? Tirar ele e colocar o nucleófilo no lugar. Só que daí vai ser a mesma configuração, vai ser configuração invertida, vai ter formação de intermediário, aí tem que prestar atenção em tudo isso. Certo? Agora, deixa eu abrir uma outra página. Ah, não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu falei da substituição, agora eu vou falar da eliminação. A eliminação também, ela apresenta as 2 ordens, de primeira e de segunda ordem, tá? Tem alguém desesperado querendo falar comigo, mas não vai falar. Vamos lá. Ela apresenta também a primeira e a segunda ordem. Mostrei para vocês, como eu falei para vocês, substituição é tirar alguém e colocar outra no lugar, substituiu, tá? A eliminação, eu vou eliminar. Eu vou ter o halogeneto de alquila, que é esse aqui, tá? Mostrei a reação, provavelmente mostrei isso lá no início, tá? 1, 2, 3, vou colocar assim, não vou colocar a configuração, tá, gente? Vou fazer de qualquer jeito. Tá ruim para eu ficar desenhando. Vou colocar só um hidrogênio aqui. O que ocorre numa reação de eliminação? Se é reação de compostos orgânicos halogenados, eu tenho que eliminar esse halogênio. Vamos supor, esse halogênio vai embora, leva esse par de elétrons, já que ele é mais eletronegativo que o carbono. Ele vai X-, certo? Se ele vai X-, vai deixar esse carbono com carga positiva. O que ele faz? Puxa o par de elétrons da ligação hidrogênio-carbono. Já que ele vai ficar positivo, ele vai puxar o par de elétrons e eu vou transformar ele em um
alceno. Eliminei o X. Tá? Eliminei o X. O X foi embora com carga negativa. Como ele foi embora com uma carga negativa, aí deixou este carbono com carga positiva, ele puxa o par de elétrons, forma essa dupla ligação aqui. Aí vai embora H+. H+, X-, eles vão lá e reagem entre si. Formei um alceno. Certo? Formei um alceno. Essa é uma reação de eliminação. Estou escrevendo a reação. Só que nós temos a reação de segunda ordem, que obedece, mais ou menos, às mesmas regras. Obedece à mesma regra das reações de substituição. Ocorre em uma única etapa, é uma reação concertada, ou seja, à medida que vai quebrando uma ligação, vai formando outra ligação. Ela acontece mais quando eu tenho lá as minhas substâncias menos substituídas. O diagrama de energia é aquele lá que eu mostrei para vocês, tá? E deixa eu ver o que mais. Tá. A equação de velocidade também é a mesma, tá? Vai acontecer os dois. O que acontece? Acontece assim. Uma base, tá? Uma base vem e força a saída do hidrogênio. Tem coisas ligadas nessas outras ligações aí, provavelmente hidrogênio, tá, gente? Só estou fazendo assim para exemplificar. O que acontece? Ele vai capturar, uma base forte vai capturar este hidrogênio. O que acontece? Ele vai formar isso aqui, a dupla ligação, porque esse par de elétrons aqui, ele tende a vir para esse carbono. Só que este halogênio, ele está com o par de elétrons mais próximo a ele. Então, ele está pretendendo ir embora. Ele só precisa de um empurrãozinho. Quando ele forma a dupla ligação aqui, isso aqui vai embora. Tá? Uma setinha dupla ali. Aí eu vou ter o meu estado de transição. Meu estado de transição quer dizer o seguinte, que a base está formando, vou colocar meio tracejado, mas é ponto, está formando uma ligação com esse hidrogênio. Ao mesmo tempo que a ligação hidrogênio está sendo quebrada. Ao mesmo tempo que a ligação do halogênio também está sendo quebrada. Está engatando aqui meu mouse em algum lugar, estou fazendo força. Tá? As duas ligações. Uma, duas, três, quatro. É isso aí. Aí aqui eu vou ter o estado de transição. Aí aqui eu vou formar os produtos. BH. A base aqui eu estou utilizando ela como catalisador, tá? Vou formar o meu alceno. Vou formar aqui de novo. Tá? E vou eliminar para o meio o X-. X-. Isso. X-. Pronto. Como ele é o catalisador, ele vai precisar reagir. Isso aqui vai capturar isso. Fica HX.
porque o catalisador só entra e ele sai, ele não participa da reação, não participa dos produtos. Certo? Então, pronto. É isso que vai acontecer. Os dois estão reagindo, os dois, certo? Ela é de segunda ordem, ocorre numa única etapa, então a etapa lenta é essa etapa aqui, tá? Já a equação, a reação de primeira ordem, a reação de eliminação, como é que eu faço para colocar logo esse? Quando a reação de eliminação de primeira ordem é da seguinte maneira: eu vou primeiro formar um carbocátio, tá? Vou dar logo um exemplo do livro para. Cadê? Ocorre com. Eu vou ter. Ele vai. A reação de segunda ordem ela depende muito da concentração da base, tá? Então, eu tenho isso aqui. CH3 está ligado a carbono, está ligado a CH3. Está ligado a outro CH3. Está ligado a... Vou colocar CL, que é mais fácil de eu desenhar nesse mouse. Pronto, certo? Isso aqui é o nosso halogeneto de alquila, para a primeira ordem. Ele, digamos, não tem como ele pegar e reagir sem antes expulsar esse Cl. Então, eu vou formar primeiro quem? O carbocátio, em que esse cloro vai embora. Alguma coisa fez ele ir embora, algum catalisador, algum... temperatura, alguma coisa. Aí eu tenho CH3, que está ligado ao carbono, que está ligado novamente a outro CH3, que está ligado a outro CH3. Eliminou para o meio, Cl menos que o cloro trouxe o par de elétrons com ele, o par de elétrons da ligação, deixando este carbono com carga positiva. Formou um carbocátio terciário. Então, quando forma carbocátio terciário, a reação ocorre por mecanismo do tipo E1, eliminação de primeira ordem. De segunda ordem ocorre só com eliminação de segunda ordem, não vai ocorrer com metila, claro, porque não vai formar dupla ligação, né? Então, ocorre com os carbonos primários e secundários, certo? E se não tiver impedimento espacial. Formou isso aqui. Como eu falei para vocês, ele aqui está na natureza de uma forma que ele está estável. Para que ele vai procurar dor de cabeça para ele? Tá entendendo? Para que ele vai eliminar esse cloro para formar este positivo que é instável, mais esse negativo aqui? Tá? Para que ele não precisa disso. Então, isso aqui para acontecer, ele não vai acontecer assim de uma forma que ele vai estar gostando. Então, ele vai ocorrer de uma forma lenta. Então, quem é que participa da etapa lenta da reação? É apenas o halogeneto de alquila, ou seja, é só um dos reagentes. Então, ela é de primeira ordem. Tá, fiz a etapa lenta de reação, formei meu carbocátio, agora sim, vamos lá. Deixa eu ver como é que está no livro para eu não mostrar errado para vocês. Aí eu vou formar isto aqui. Eu tenho a metila C, está ligado
a 3 átomos. Carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Deixa eu aproveitar essa perninha que foi para ali, tá? Ele está ligado a um carbono, que é o carbocátio, que está ligado a 2CH3. Do primeiro e o segundo CH3. Gente, se vocês soubessem o tanto que eu estou de sono. Sei como é. CH3. Estou lembrando da época que eu passava de 3 dias acordada. Só não vou ensinar a receita, porque senão me processa. Professora, a senhora está gravando. Meu pai, vou já cortar isso. Vamos lá. Não tenho medo, não. Não ensinei receita para ninguém. Ai, Jesus. Vamos lá, crianças. O que acontece? Eu tenho uma base aí, tá? Já expliquei lá no início para vocês o que era nucleófilo, base, tá? Mas daí vocês podem pegar uma revisãozinha. Ele vem, captura este hidrogênio aqui, esse oxigênio, que tem 2 pares de elétrons livres. Eu tenho este carbocátio, então uma dessas metila, ele pegou o hidrogênio e o par de elétrons vem formar uma dupla bem aqui, certo? Formou a dupla bem aqui. Aí eu vou formar isso aqui. Isso daqui, como ele está instável, está no meio da base, pá, rapidamente isso aqui acontece. Pegou esse hidrogênio e ele formou a dupla com carbocátio. Isso aqui era CH3, perdeu o hidrogênio, vai formar um CH2. Correto? Ai, caramba. Sim, professora. Certo, daqui a pouco eu quero ver todos vocês, que eu quero que vocês liguem a câmera. Estou descabelada, mas não faz mal. C, aí aqui CH3. Reação de eliminação vai formar o seno, tá, gente? CH3. Já estou dando o spoiler, como diz o outro, antes de fazer as perguntas. CH3, faz tempo que eu não vou ao cinema. Pronto, formou isso aqui. Aí, o que acontece com o metanol? Formou isso aqui. Metanol não, etanol. Professora,
Oi, a internet aqui de casa parou, não sei por quê. Tô no celular, tá bom? Mas vamos lá. Até onde foi que vocês viram? Até uma parte de E2. Vocês não viram todo o mecanismo? Eu apaguei. Não, Não, não. não Só vimos. até o A gente oxigênio. estava terminando de desenhar a molécula que foi formada depois que o oxigênio capturou o hidrogênio. A senhora estava fazendo da E1, professora. Ah, é da E1. Da É. E1. Na Ó. parte do OH, que a senhora ia fazer, da reação. Tá aqui. Mecanismo do tipo E1. Deixa eu pegar a borrachinha aqui para apagar isso aqui. Ela não está transmitindo a tela. Tá, então deixa eu só apagar o negócio aqui. Acho que coisa. Vocês conseguem enxergar? Ainda não. Sim. Sim, pode continuar. Sim, professora, pode Bem. continuar. Sim, professora. Tá, vamos lá. Vocês conseguem enxergar? Sim, Sim. Sim. Tá, vamos lá. Vou explicar o mecanismo de E1, foi aquele que... Ah, calma lá. Deixa eu voltar a gravação, né? Não, tá gravando, tá gravando. Só eu que tinha saído. Vamos lá, então, como não gravou, né, todo o mecanismo, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é a reação, tá? A reação completa. Em que eu tenho halogeneto de alquila, na presença de etanol, vai formar o alceno e HCl. Certo? Eu vou mostrar o mecanismo de reação aí, provando para vocês que é o tipo de mecanismo, que é a reação com o mecanismo do tipo E1, que é de eliminação de primeira ordem, como eu expliquei para vocês, tá? Então, primeiramente, eu preciso formar o carbocátio, que é a nossa etapa lenta da reação, certo? Então, eu tenho as 3 metilas, tá? CH3, que vai estar ligado a um carbono, tá? Este carbono aí, vou desenhar aqui. CH3 e CH3. Aqui o halogênio. O que acontece aqui? Vai acontecer, Ctrl Z, vai acontecer o seguinte, ele, como eu falei para vocês, aqui é a etapa lenta da reação, tá? Então, vai ser eliminado para o meio quem? O Cl, o cloro. Então, eu vou ter que fazer a formação do carbocátio. 3. Quis fazer aqui, porque senão ele vai grudar. Ligado a um carbono, eliminei o cloro, esse aqui ficou com carga positiva. Deixa eu ver se eu colocando mais para cá, eu tenho mais apoio. Cadê o cursor? Nem gravou a receita. A senhora Perdemos a receita para ficar aprendendo. Perderam a receita. Isso aí. Formou o carbocátio, eliminou para o meio quem? Cl-. Ou Cl feio. Vamos lá, Cl-. Certo? Para ele formar o carbocátio, ele não quer ficar instável, né? Deixa eu ligar aqui. Não quer ficar instável. Então, isso aqui ocorre contra, vamos supor, as leis da natureza. Então, isso daqui ocorre de forma lenta. Ele não quer se formar em carbocátio. Tem alguma coisa lá no meio, depois eu falo o que vai fazer em forma carbocátio. Uma forma lenta,
tá? Então, já que vai ser 2 etapas, ou mais de uma etapa, essa que é a etapa lenta, ela que vai dar origem à equação de velocidade, em que eu vou ter apenas um reagente, por isso que é de primeira ordem. Vamos lá. Formou o carbocátio, aí eu tenho este metanol aqui, tá? O que acontece com esse metanol? Eu tenho um carbocátio que está ligado a 3 metilas. 3 grupos CH3. Mais para cá. 3 grupos CH3. Tá? Primeiro grupo CH3, eu abri aí para a gente poder ver os hidrogênios mais facilmente, tá? E para a gente fazer a reação, claro. Esses daqui que eu não vou mexer, eu vou deixar CH3 mesmo. Professora, eu poderia desenhar igual ao outro? Pode, não tem nenhum problema não. São todos CH3 mesmo, tá? Em que eu vou ter o carbocátio. O que acontece com esse carbocátio? Esse carbocátio, carbono positivo aqui, ele não quer ficar desse jeito. Então, o que ele vai fazer? Vai puxar o par de elétrons para formar uma ligação entre este carbono, que era um CH3, com ele, que está aqui. Só que ele vai também ter uma ajuda daquele nosso etanol ali, que dava no início, que é uma base. Botou 3 aqui, CH3, CH2, está meio imprensado aqui. OH. Quando este carbono puxa, aí quem é que é primeiro, professor? É o carbono que puxa ou é o oxigênio que captura? Não dá para a gente saber que a gente não está lá vendo, tá? Aí dá uma forma da gente explicar aqui. Ele vai puxar o par de elétrons dessa ligação aqui, hidrogênio-carbono, enquanto este oxigênio, esse par de elétrons do oxigênio vem e captura este hidrogênio que sai na forma de próton. Aconteceu isso aqui. Isso aqui, que ele quer estabilidade, esse carbocátio quer estabilidade, isso aí ocorre rapidamente. Só ocorre de uma forma rápida, não vou escrever aqui, tá? Aí ele vai formar, bom, já que foi embora este hidrogênio aqui, esse carbono ficou como sendo um CH2. Sobrou só 2 hidrogênios aqui para ele. Cadê o outro hidrogênio? Foi embora na forma de próton, mas a ligação permanece, aquela ligação entre este carbono e este carbono, mas essa ligação veio para cá e formou a dupla. Formou bem aqui a dupla. Entre este carbono e este outro carbono aqui. C. Só que esse aqui está ligado a outras 2 metilas. Certo? Formando quem? Vocês estão aí? Sim. Sim, professor, estamos aqui. Sim, senhor. Formando o etanol, só quero falar em metanol, o etanol protonado, ou seja, em que o oxigênio está com a carga positiva, tá? Então, formei isso aqui, CH3 ligado a CH2, que está ligado ao oxigênio, que estava ligado a quem? A um átomo de hidrogênio, que se ligou a outro átomo de hidrogênio. O que acontece aqui? Este oxigênio doou o par de elétrons para formar uma ligação com esse hidrogênio que saiu daqui. Então, ele ficou com carga positiva. Eu tenho este etanol protonado, tá? Que também ele não está estável. Esse oxigênio não está gostando aí de estar compartilhando esse par de elétrons para formar uma ligação com este hidrogênio e ele ficando com uma carga positiva. Ele também quer estabilidade na natureza. Então, ele está dessa forma assim, protonado. Caramba. Escorregou o mouse. Tá assim, com carga positiva, e ele diz, sabe o que eu vou fazer? Vou puxar meu par de elétrons de novo. Será que eu faço isso? Não faço, mas ele vai puxar, tá? Setinha dupla. Sendo que, quem é que eu tenho no meio? Eu tenho um cloro que tá doido para reagir. O cloro desiste, tem uma ligação ali que tá facinho para eu quebrar. Então, vou lá e vou capturar este camarada aqui, capturar este próton.
Aí ele vai formar o HCl. Ah, achamos o nosso primeiro produto aqui, não foi? Que é esse aqui. Que é esse aqui, ó. Tá? Achamos o nosso primeiro produto. Isso aqui é um intermediário qualquer. Tá? Aí o cloro vem e captura este próton. Aí forma o HCl. Que é quem? Já formei um, né? Que é o nosso outro produto ali em cima. Achei o nosso segundo produto aqui. Eliminando para o meio o etanol, que nada mais foi do que o catalisador desse negócio aí todo, certo? Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Por isso que ele vem ali descrito em cima da seta. Ele tem que ficar daquela forma lá, certo? Então, aí eu voltei de novo ele para o meio, tá aqui ele aqui. Deu para entender? Sim. Deu, professora. Então, pronto, gente. Aí, vamos lá. Bom, as condições, tanto para substituição quanto para eliminação, são as mesmas. Quem é que vai prevalecer aí? Aí sim é que mora o perigo que vai confundir vocês, tá? Cadê o negócio que eu tinha marcado aqui? Que foi? Alguém entrou? Deixa eu verificar aqui na página. Aí eu vai ter também as reações de substituição. Estou em síntese já. As reações de eliminação, certo? Primeira e segunda ordem, tá? O que acontece? Elas vão ocorrer com as mesmas condições. Se eu tenho reação de substituição, eu vou tirar um e colocar o outro, certo? O nome mesmo já diz. Se é eliminação, eu vou eliminar o halogênio, tá? Bom, só que eles têm substituição nucleofílica, já que envolve um nucleófilo de segunda ordem, e a substituição nucleofílica de primeira ordem. Ai, caramba. Certo? Na eliminação, a gente tem a mesma coisa, a eliminação de segunda ordem e a eliminação de primeira ordem. Ele substitui as ordens, falar só das ordens. O que ele diz que é segunda ordem? O que quer falar que é de segunda ordem? De segunda ordem, ele quer dizer que os dois reagentes participam da etapa lenta da reação. Os dois participando da etapa lenta da reação, a reação é concertada, ou seja, à medida que forma uma ligação, quebra outra ligação. Tá? Não há formação de intermediário nas ordens, na segunda ordem, certo? Já na primeira. Caiu de novo. Caiu de novo. Oi? Tá falhando o áudio, professora. Falhou seu áudio. Falou meu áudio? Você estava explicando a reação em segunda ordem, aí parou seu áudio. Agora vocês estão ouvindo direito? Sim. Vamos lá. Vamos falar de ordem. Primeiro, bora falar de ordem, tá? Segunda ordem. O que ele quer dizer de segunda ordem? Opa, se é 2, quer dizer que os dois reagentes participam da etapa lenta da reação, certo? Oi? Certo, professora. Ok, professora. Pode A gente falar. está ouvindo, professora. Vamos lá. Cadê vocês? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo escondido? Todos vivos, todos prestando atenção na etapa de... Todos aqui, professora. Vamos lá. Eu vou explicar agora só com a câmera. Estou falando de segunda ordem, certo? Vamos falar de segunda ordem.
Segunda ordem quer dizer o seguinte, que os dois estão participando da etapa lenta da reação, correto? Sim. Certo. Sim, professora. Os dois estão participando da etapa lenta da reação. Aí, o que acontece? Se os dois participam da etapa lenta da reação, então a reação ocorre em uma única etapa, tá? A reação vai ocorrer em uma única etapa. Aí a reação é do tipo concertada. À medida que quebra uma ligação, forma outra ligação. Diagrama de energia é aquele lá que eu apresentei para vocês, certo? Essa é a segunda ordem. A primeira ordem quer dizer que apenas um participa da etapa lenta da reação. Que é quem que participa da etapa lenta da reação? É o halogeneto de alquila. Para formar quem? O carbocático, que a partir dali ele pode formar alguns outros intermediários por rearranjo, por migração de hidreto, por migração de metila, vai formar alguma coisa lá, tá? Essa é a de primeira ordem, que vai formar um intermediário. Então, ocorre mais de uma etapa. Aí, o que acontece? Pode haver, na de segunda ordem, mais de um tipo de produto, né? Pode haver misturas de produtos. Vamos voltar lá para o meu quadro, tá? Deixa agora eu tirar eu aqui. É de segunda ordem que ocorre mistura de vários produtos? Não, a segunda ordem só é um. Ok, é de primeira ordem, então. Porque se eu vou ter intermediário, é assim, se eu vou ter intermediário, pode acontecer qualquer coisa com esse intermediário. Ele pode fazer uma reação intramolecular, ele pode formar qualquer outra coisa, pode haver migração. Aqui não dá migração, segunda ordem, tá? Aí o que acontece? Eu estou falando só da ordem, não estou falando de substituição. Então, a mesma coisa que ocorre para esse, ocorre para esse, certo? Sendo que, o que vai diferenciar desse para esse? É que aqui eu vou tirar alguma coisa e colocar outra coisa. Aqui não, eu só faço tirar e vou transformar para uma dupla ligação. Se for dupla, eu transformo numa tripla ligação. Ou seja, vai ter um produto insaturado, mais insaturado do que estava o reagente, certo? Aqui não, eu tiro um e coloco o outro. Por isso que é substituição. Vou colocar um Azinho aqui. Certo? Por isso que é substituição. Então, tudo isso que eu expliquei de segunda ordem, que ocorre em uma única etapa, é consertado, tem estado de transição, é tudo questão da ordem. Os dois participam da etapa lenta da reação, já que é de ordem 2, né? A equação de velocidade. Só que aí o que vai diferenciar é a substituição, que eu tiro um e coloco o outro, e a eliminação, que eu elimino o halogênio e acabo formando a dupla, certo? É isso. Quando é que ocorre essas reações de segunda ordem? Ocorre com CH3 para cá, né? CH3, porque da metila, carbono primário, carbono secundário, tá? Aqui não vai ser com CH3. Por quê, gente? Vamos supor isso aqui. Vou colocar um CH3X. Pode ocorrer uma eliminação aqui? Não pode, porque para eliminação eu tenho que formar uma dupla entre carbonos. Eu só tenho um carbono. Então, ele não vai formar dupla, tá? Então, o que vai acontecer vai ser só com carbonos primários e secundários. Se esses carbonos primários ou secundários estiverem altamente impedidos, eles não vão conseguir reagir por causa do impedimento espacial, tá? A mesma coisa que eu apresentei para a primeira ordem, é a mesma coisa que acontece para a primeira ordem de substituição, é a mesma coisa que acontece para a eliminação. Professora, quando é que eu vou saber que vai ser preferencialmente eliminação ou substituição? Aí vocês vão fazer o seguinte:
vocês vão fazer os exercícios que eu vou mandar para vocês, certo? Na página 366, está escrito na seção 1.8, sumário de reatividade em substituições nucleofílicas, em que ele diz o seguinte, né? Deixa eu só pegar um aqui, achando o mecanismo assim, em que ele fala aqui, nas sessões anteriores, vimos que os halogenetos de alquila podem reagir com nucleófilos para dar produto de substituição e eliminação. Dependendo do mecanismo operante SN2, SN1, E1 ou E2, será que é possível prever o caminho que o halogeneto de alquila, sob determinado conjunto de condições, será que alterando as condições de reação podemos favorecer o mecanismo? Aí ele vem esse sumário. Primeiro, favorecer SN2 sobre E1 e SN1 por E2. Aliás, favorecer SN2 por E2 e SN1 por E1. Use o melhor nucleófilo possível, ou seja, ele está dizendo... Parei a apresentação ou não? Ele está dizendo, para eu favorecer... Vocês estão conseguindo ver? Estamos vendo sim, professora. Para eu favorecer esse aqui, para ocorrer essa reação, vou favorecer isso aqui, ele diz que eu preciso usar o melhor nucleófilo possível. Eu mostrei lá no início da aula quem são os nucleófilos que a gente vai utilizar. Usar a menor temperatura, ou seja, se é substituição, eu tenho que ter um nucleófilo bom. Para que ele ataque, vou colocar aqui CH3, não, vou colocar só o CH3 mesmo, vou colocar aqui. Para que ele ataque de forma mais eficiente o carbono pelo lado oposto, forçando agora, que é a melhor Não coisa que estamos você... ouvindo nada. Ah, estou ouvindo agora. Tá? Entenderam? Então, ele diz aqui, na primeira regra, ele diz que nós temos que utilizar o melhor nucleófilo possível. Tem a tabelinha no início do capítulo, mostrando quem são os melhores nucleófilos. Então, para eu favorecer SN2, ok? Estão ouvindo? Professora, Oi. que só a parte que o nucleófilo ataca o carbono, mas ele ataca para tirar o cloro, porque travou na hora que você não está Essa parte travou, eu estou professor. voltando, tá? Eu estou voltando. Eu estou dizendo aqui que na primeira regrinha, ele diz o seguinte, que usar o melhor nucleófilo possível. Então, eu tenho que pegar o melhor nucleófilo, que ele vai dizer, eu sou o melhor, e melhor do que você vem atacar para mandar ele embora. Então, para SN2, eu tenho que ter o melhor nucleófilo possível. Tenho que ter a menor temperatura, tá? A menor temperatura. Use a menor temperatura. Então, eu tenho que ter uma temperatura baixa para SN2. Por quê? Com a menor temperatura, eu diminuo a velocidade cinética das moléculas, ou seja, elas não vão ficar agitadas, que não vão reagir de qualquer forma, tá? Elas vão ter, já que ela não está calor, né? Então, se você não está calor, eu não preciso ir rápido daqui, fazer uma compra ali para poder voltar. Não, eu vou sair daqui de casa tranquila, vou lá, escolho o que eu tenho que comprar e volto, certo? Então, tem que utilizar a menor temperatura possível. Escolher um solvente não polar e que salvate o mínimo possível o íon carbônio, se no caso teria carbono. Então, quais são os solventes? Principais solventes que eu tenho que utilizar para uma reação do tipo SN2? Um álcool, ele coloca aqui, álcool, acetona, dimetilformamida. Quando eu tiver isso em cima da seta, eu já sei que eu estou favorecendo isso aqui. Mas só o fato de eu ter o melhor nucleófilo e a menor temperatura, eu já estou favorecendo isso aqui. Então, vamos ver agora para E2. Quando é que eu vou favorecer
tem todas as condições de segunda ordem. Professora, qual é o tipo de solvente mesmo? Está no livro 366, página. Vai ser acetona, álcool e dimetilformamida, tá? Mas está no livro, vocês vão ter todas essas regrinhas lá, certo? Aí, para favorecer E2, eu preciso utilizar uma base forte, ou seja, já não estou mais falando de nucleófilo, eu estou falando de base. Uma base forte, tá? Aí tá lá no início do capítulo que a diferença de base e de nucleófilo. Vou utilizar uma base forte. Aí eu vou utilizar temperaturas altas. Temperaturas altas. Certo? Aí eu vou utilizar que ele precisa, eliminação, base forte, temperaturas altas e solvente em um solvente não aquoso, tá? Usa-se hidróxido de potássio em metanol, hidróxido de sódio em dietileno glicol, terbutóxido de potássio em álcool terbutílico e amida de sódio, tá? Prestem atenção que é base forte e temperaturas elevadas. Nucleófilo e temperatura baixa. E nessas condições aqui, e os solventes que vocês vão ver lá, SN2. Nessas condições aqui, E2. Qual é a condição de SN2 para E2? Os dois participam da etapa lenta da reação, né? Tanto para um quanto para o outro. A reação é consertada, tanto para um quanto para o outro, certo? Eles não há formação de intermediário tanto para um quanto para o outro, tá? As condições que vai diferenciar, favorecer um do outro é isso aqui. Nessas condições, favorece SN2 sobre todos os outros três. Nessas condições, favorece E2 sobre todos esses três. Primeiro, eu estou fazendo a comparação dos dois. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho CH3, que está ligado. Ctrl Z. Só um exemplo deles aqui. Eu tenho um CH3 que está ligado a um CH2 a um CH2 que está ligado a um Cl. Tá? O que eu tenho aqui é isso aqui. CH3 que está ligado a um CH2 que está ligado a um Cl. Beleza? Isso aqui é isso aqui. Cl aqui. CH2 é esse CH2 aqui, tá? Esse CH2 aqui, certo? Que está ligado a quem? A um CH3 aqui, que eu deixei ele dessa forma. Deu para vocês entenderem? Sim. Tá desse jeito. Esse carbono que está ligado ao halogênio é um carbono primário, secundário ou terciário? Secundário, professor? Ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono. Primário. Primário, certinho. Então, tem que ver com quantos átomos de carbono ele está ligado para eu saber se ele é primário, secundário ou terciário. Aqui ele está ligado a um átomo de cloro, não é carbono.
Então, eu não conto com ele. O único carbono é aqui. Então, este carbono CH2 está ligado a mais um átomo de carbono. Então, já que é mais um, então ele é primário. Carbonos primário favorece qual ordem? SN1. C2. Não. Carbonos primário favorece qual ordem? Já acertou aí. Quem foi que falou? Carbonos primários favorece qual ordem? De segunda. Segunda ordem. Segunda ordem. Tá? Porque ele não está aí impedido. Vai ser de segunda ordem. Aí eu venho e coloco um bom nucleófilo. Nem coloco a temperatura, vou colocar um bom nucleófilo. Deixa eu dar um exemplo de um bom nucleófilo. Deixa eu pegar aqui de cabeça, não está dando. Ah, 2,2. Aqui é 2. Pra cá. Base forte. Cadê um nucleófilo? Se eu colocar isso aqui, vou confundir vocês. Vou colocar ele mesmo. Não, vou confundir vocês. Deixa eu colocar aqui, daqui a pouco eu pego um exemplo de um bom nucleófilo. Ai, pista. Vamos lá. Vou colocar um bom nucleófilo. Lá, daqui a pouco, vocês vão pegar uma tabela que eu não quero voltar para lá, senão vou me desmarcar a minha página. Tá aqui. Eu tenho um bom nucleófilo. Se eu tenho um bom nucleófilo, eu já sei que é de segunda ordem. Ou seja, eliminei esse, certo? Quando eu vi isso aqui, opa, segunda ordem, certo? Tem um carbono primário, então ele favorece a reação de segunda ordem. CH3 ligado a CH2, ligado a Cl. Caramba, eu tenho um carbono primário, então ele vai favorecer reações de segunda ordem. Mas agora vem a dúvida. Ou é a substituição, ou é a eliminação. Eu tenho um nucleófilo, bom nucleófilo. Não vou nem falar de temperatura, vou falar só de bom nucleófilo. Então, eu vou ter uma reação de substituição, em que o nucleófilo vem pelo lado oposto para eliminar este cloro. Vai haver a formação do estado de transição, em que, à medida que vai formando uma ligação, vai quebrando a outra. Deu para entender? Sim. Sim, professora. Certo. Sim. Se eu tenho uma base forte, que vocês vão ver lá, quais são as bases fortes, tá? O que acontece? Ele vai, deixa eu pegar uma borrachinha para apagar essa daqui primeiro. Se eu tenho uma base forte, o que vai acontecer? Agora que eu vou falar na temperatura alta. Eu tenho base forte e temperatura elevada. A gente tem a eliminação, né? Aí vocês vão ter a eliminação. O que acontece? Ele vem rapidamente, captura um próton e este hidrogênio vai formar dupla entre este carbono e este outro carbono. Vai formar o estado de transição, eu não vou desenhar aqui, e vai formar o alceno, que seria CH2, que era antes CH3 perder um hidrogênio, formou a dupla com este outro CH2 aqui, certo? CH2 e formou o outro CH2. Certo? Que é isso aqui, vai formar isso, tá? Temperaturas elevadas. E explicando o motivo pelo qual é isso. Gente, eu tenho base forte, eu tenho temperatura alta, as moléculas estão completamente agitadas. O que essa base quer fazer? Ela quer logo
se estabilizar. Ela não vai perder o tempo de vir por aqui até atacar aqui, entendeu? Ela vai chegar com tudo. Esbarrou aqui, ela arranca esse hidrogênio. Aí as moléculas estão todas agitadas para um lado e para o outro. Aí não tem. Elas vai esbarrar, é rápido nisso aqui. Vai rápido tirar esse hidrogênio. Entendeu? Aqui não, aqui ele tem tempo de ir lá, as moléculas não estão agitadas, vai pelo lado oposto, aí elimina isso aqui, aí vai haver inversão de configuração, barará, certo? Porque aqui vai ter tempo. Aqui não, aqui ele não quer. Aqui ele quer rapidamente se transformar nisso aqui, tá? Rapidamente ficar neutro. Aí vai formar este aqui, certo? Essas condições aqui ocorrem, né, para as eliminações, sendo que só vai ser de segunda ordem quando eu tiver carbono primário e carbono secundário. É um pouco confuso? É, mas vocês vão fazer uma tabelinha lá na casinha de vocês e vão colocar primeira ordem, segunda ordem, substituição, eliminação. Se eu já eliminei aqui, que vai ser a segunda ordem, então eu só vou verificar se vai ser eliminação ou substituição. Se eu verifiquei que é de primeira ordem, se eu tenho isso aqui, aquilo lá eu não volto mais. Aqui não é aquele negócio da série que o pessoal fica entrando na caverna, vai, sai, volta e não sei o quê. É só de uma. Pronto. 3CH3. Cl. Este carbono aí, um carbono primário, secundário ou terciário? Terciário. Ou seja, este carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono. Ele reage principalmente por qual ordem? Por primeira ordem, ou por segunda ordem, ou por primeira ordem? Primeira, porque ele vai primeiro formar o carbocátio. Certo? Ele é um carbono terciário. Aí o nucleófilo vem por aqui, não consegue entrar porque eu vou ter impedimento espacial. Aí o outro vem por aqui, eu não consigo entrar porque então não dá para ele vir pelo lado oposto, né? Então aí ele vai reagir sempre por primeira ordem, que eu vou ter que formar o intermediário, vou ter que formar o carbocátio, porque ele é terciário, ele é altamente impedido. Então eu vou formar o carbocátio primeiro, tá? Não vai reagir lá por segunda ordem. Formei a etapa lenta é essa, que é a formação do carbocátio. Só um participa da etapa lenta, que é para a formação do carbocátio. Formei aqui. Então, eu tenho primeira ordem. Tá? Não tenho isso. Se eu tenho primeira ordem, então eu tenho que verificar o quê? Que eu vou ter ou uma substituição nucleofílica de primeira ordem, que eu vou formar aquelas misturas, pode haver rearranjo, né? Ou eu vou formar uma eliminação, que é para formar uma dupla ligação. Deu para entender? Sim. Deu, professora. Bem confusinho, um pouquinho confuso, mas dá para entender direitinho. Nós temos vários exercícios, tá? Aí, aqui nesse sumário de reação, gente, tem todas as condições que ele fala, que é para prevalecer um ou outro, que está bem mais detalhado, tá? Que é o que vai dar base para vocês fazerem todos os exercícios, que eu vou encaminhar agora por e-mail de vocês, certo? Certo, professora. Parece confuso, crianças, mas não é confuso, não é confuso. Tira esse negócio da cabeça de vocês que não é confuso. É só vocês prestarem atenção. Vão por eliminação. Travou. Tá? Opa, travou? E agora?
Já tô te escutando de novo, travou bem rapidinho. Ah, tá. E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam primeiro fazer, ou vocês vão primeiro pela ordem, selecionar a primeira ordem, ou vocês vão fazer a primeira substituição. Bom, eu vou fazer primeiro, tem as condições das substituições, elas são mais ou menos iguais, né, que eu vou precisar de bom nucleófilo, mas eu vou logo para verificar se eu tenho carbonos impedidos. Então, é só prestar atenção que vai, tá certo? Certo. Ok. Então, pronto, meus amores, a aula de hoje era isso, tá bom? Nós 4h35, a gente entrou até um pouquinho mais tarde, mas aí vou mandar para vocês, vou aproveitar que eu tô com o canal aberto para... Essa aula vai demorar um pouco, que vai demorar a cair no e-mail, é por isso que demora. Se fosse rápido, nem levantar daqui já postava, mas ela tem que ir pro e-mail, eu tenho que baixar, depois eu tenho que abrir, certo? Aí eu vou postar para vocês, tá? A da aula anterior já posto agora e vocês vão logo fazendo exercícios, tá bom? Quanto às provas de vocês, gente, tá complicado que tem algumas questões, assim, uns erros gritantes, que é impossível a pessoa errar tão gritante com o mesmo erro da outra pessoa, tá? Não sei se vocês se reuniram para fazer em grupo, não sei como, ou se alguém copiou de alguém, certo? Mas tem umas coisas ali que tá bizarro, tá? Então, eu estava até conversando no grupo com os meninos do PET, que é ruim a gente copiar as coisas dos outros. Eu lembro uma vez, eu não era aí na universidade, mas teve uma pessoa que pediu emprestado um pendrive de uma aluna, só para eu contar essa história para vocês. E apresentou o mesmo trabalho. Pedi para fazer um trabalho para me entregar, estava no final de ano, tempo apertado, e ele estava cheio de disciplina, pedi, professora, passa um trabalho para melhorar a nossa nota, não sei o quê, antes da avaliação final. Aí eu passei um trabalho. Quando foi na hora de eu corrigir, não sei se a pessoa pensava que eu não ia ler todos os trabalhos, né? Eu passei uma lista de exercícios, se eu não me engano, não lembro o que foi que eu passei, se foi relatório, uma pesquisa, não lembro. Faz muito tempo. E aí a pessoa pegou o pendrive da outra moça e pegou o trabalho dela. Colocou o nome e me entregou. Aí eu vi que era o mesmo trabalho, tá? Mesma coisa. Aí os dois pegaram 0 e os dois reprovaram. Coloquei lá reprovado, coloquei lá onde tinha que fixar a nota, né? Coloquei fixado lá a nota. Professora, mas fui eu. Professora, por que eu tirei 0? Não sei o quê. Demorei 1 semana, 2 semanas fazendo, chorando, não sei o quê. Eu digo, olha, teu trabalho tá cópia do trabalho do fulano. A professora que fez o trabalho fui eu, não foi ele, isso, aquilo, outro, torna e deixa, não sei o quê. Eu disse, olha, a nota é essa aqui, que eu corrigi, a nota é essa que está anotada aqui na minha agenda, no meu caderno, sei lá o que era. Mas você só vai ter a nota se você falar com ele para vir conversar comigo, para ele dizer que foi ele que pegou o seu... não sei como foi que ele pegou o seu trabalho. Ele estava na sua casa, mexeu no seu computador, isso daí é crime, não pode. Não, professora, foi uma vez que eu emprestei o pendrive para ele, não sei o quê. Então, diz para ele vir aqui contar a história para mim. Foi lá comigo, demorou 1 semana, foi lá comigo, e ela uma briga por um lado, briga por outro, que queria chamar a polícia, que isso, que aquilo outro, deixa para lá. Então, nem aí. Aí, ele foi lá atrás de mim, chegou na sala dos professores, professora, eu queria conversar com a senhora, porque você pode conversar, já sabia, né, do que se tratava. Professora, é o seguinte, pensei que a senhora não ia corrigir muito criteriosamente, peguei o trabalho da colega, só fiz apagar lá, fiz outra capa e coloquei meu nome, e resolvi entregar para a senhora. Eu disse, tu imaginava que por eu fazer um bocado de coisa, ela vai ler esse trabalho? Não, porque se eu não ler, é uma falta de respeito com vocês que fizeram. Eu não posso sair dando nota assim, não vou fazer isso, vou dar qualquer nota e acabou. Não, eu tenho que ler tudinho que vocês fazem. Mas já que você está me falando isso, então eu vou lhe dar o 0, você vai continuar reprovado e ela vai passar. Eu disse, tudo bem, professor. No outro semestre, cursou de novo a disciplina e foi um dos melhores alunos. Estudou e fez o trabalho dele direitinho. Ou seja, vocês precisam ter cuidado, gente, quando vocês vão fazer as coisas, para vocês não copiarem do colega.
É ruim quando vocês se metem em fazer em grupo. O que acontece? Você faz a primeira e eu faço a segunda. Você faz a terceira e eu faço a quarta. O que vai acontecer? Vocês estão fazendo a metade da prova cada um. Entendeu? Ou então pega aquele que sabe pra caramba, o fulano vai passar pra gente. Não, conversa com fulano. Fulano, eu tô fazendo direito? O que eu tô fazendo? É assim ou assado? Eu sei quem é que tá fazendo. Certo? Então tá difícil de eu verificar algumas questões, porque acaba que vocês têm a facilidade de pegar e mandar para todo mundo, e vai ter um ou outro que vão pegar o trabalho e não vão fazer, vão copiar. Então é ruim para quem dá a atividade e para quem copia. A gente está vivendo numa situação, eu não gosto de falar de política em aula, mas a gente vive numa situação, independente das opiniões de cada um, respeito, mas a gente vive numa situação de estabilidade tão grande que todo mundo fala de corrupção, independente de para onde vai, todo mundo fala de corrupção. E fazer isso, gente, pegar o trabalho do colega, apagar o nome, colocar seu nome é uma forma de corrupção. E eu sempre tive uma educação, assim, muito boa, que a minha mãe sempre me deu, né? Me dava não, ainda me fala. Hoje quem está educando ela sou eu. Mas, enfim, que ela sempre falava para mim, desde quando eu era criança, que não era para eu levar brinquedo do colega para casa. Um dia vocês vão ser mãe, né? Vocês vão saber. Vai ter que devolver o lápis do coleguinha, vai ter que devolver o brinquedo do coleguinha. Ela dizia para mim que quem rouba um real rouba 1 milhão. Não é a quantia, gente, é o caráter, tá certo? Então a gente precisa prestar atenção, verificar. A gente pensa que é uma coisa boba, entendeu? Então bora fazer as coisas direitinho, tá? Fazer as coisas direitinho, bora assistir a aula, bora perguntar, bora estudar. Professora, eu não estou conseguindo. Agora eu vou ter mais tempo, vou frequentar mais lá dentro da universidade. Professora, eu quero ir lá para a universidade, eu posso ir para lá para estudar? Pode, não tem problema nenhum. Professora, marco um horário, posso marcar um horário para conversar com vocês, entendeu? Porque eu fico com medo, a professora é braba, a professora é isso, a professora é ocupada, a professora não sei o que. Eu escolhi isso porque eu gosto, entendeu? É minha vida e pronto. E aí eu marco um dia na semana, professora, tem uma turma, nós somos 5, dá para a senhora explicar tal coisa para a gente? Dá, a gente arruma um quadro, uma sala, senta, eu explico o que é, para explicar o que não é. É difícil? Não é que seja difícil, é muito detalhe. Só é isso, tem que prestar atenção, tem que estudar. Tem as outras disciplinas, porque o professor está pegando pesado, outra aquilo está pegando pesado. Aí fica naquele negócio de professor, porque a professora Sheila pega pesado, também vou pegar pesado, e fica nessa arrumação, e acaba que vocês têm que estudar um monte de coisa, fazer estágio, não tem tempo. Tem gente que é casado, tem gente que tem filho. Claro que eu entendo isso, mas infelizmente, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer um esforço. A gente tem que fazer um esforço, é assim mesmo e pronto, tá certo? Quando eu terminar de corrigir, se eu ver que tem uns problemas muito sérios, eu chamo as pessoas que estão envolvidas nos problemas, tá bom? Então é só para uma questão para vocês refletirem. Até agora não tem nada muito sério, tá? Tá bom, professora, obrigada. De nada, crianças. Eu tô aqui, posso parecer braba, mas não sou braba não, viu? Só tenho essa cara feia. Professora, o mecanismo de eliminação de primeira ordem, ele tem uma característica específica igual aos outros? Tem, todos eles têm. De primeira ordem, gente, deixa eu compartilhar de novo. Quando eu tenho aqui substituição e eliminação de primeira ordem, eu vi por causa do carbono terciário, certo? Certo. Então, eu já sei que é primeira ordem porque eu tenho a formação do carbocátio. Tá? Aí eu tenho a formação do carbocátio. Esse é o carbocátio. Vou fazer... Não, deixa eu diminuir isso. A outra não quer nem saber do negócio do trabalho, ela quer saber tirar a dúvida dela, tá certo ela.
Eu tenho aqui o carbocátio. Então, eu já sei que eu tenho um carbocátio terciário, eu já sei que a reação vai ser de primeira ordem, porque eu vi ali que este carbono é altamente impedido. Já sei que é a primeira ordem. Só falta eu dizer se é substituição, se é eliminação. Quando for eliminação, como é que ocorre a eliminação? Eu vou ter temperatura elevada, lembra? Vou ter temperatura alta, tá? Eu vou ter aqui no caso vai ser base. Aqui eu vou ter uma base fraca, mas aqui eu vou ter a base, não vou ter o nucleófilo, vou ter a base. Ou seja, aí o que vai acontecer? Ao invés do nucleófilo, e atacar isso aqui, ele não vai fazer isso, já que ele está com as moléculas todas agitadas, com temperatura elevada, ele vem e captura logo isso aqui. Entendeu? Aqui ele não tem tempo. Aqui ele está com a temperatura elevada para eliminação, né? Então ele não tem tempo, aí ele vai capturar este próton. Ele capturando isso aqui, ele vem, forma a dupla aqui, tá? Aí formou já a minha dupla CH2. CH3. E outro CH3, faltou 2 lá embaixo. Ou seja, quando eu tenho situações drásticas, ele reage de qualquer jeito. Como ele reage de qualquer jeito, ele não vai ter paciência para interagir com o carbocátio. Aí o que ele faz? Ele faz eliminação. Eu descobri bem aqui que era a primeira ordem. Agora eu tenho que ver qual é a situação que está, qual é o meio que está, qual é o meio que eu vou estar, qual é o solvente que eu vou estar. Estou com temperatura alta, eliminação. Eu descobri lá o outro, esse aqui, CH3, CH2, Cl. Ele reage por qual ordem? Primeira ou segunda? Pela Aqui a gente segunda. tenta. Pela segunda, porque ele é primário. Pela segunda ordem, porque esse carbono é primário, pela segunda ordem. Temperatura drástica, temperatura elevada, ele reage por substituição ou eliminação? Eliminação. Temperatura alta, eliminação. Situação drástica, eliminação. Agora, se eu tenho temperatura baixa, se eu tenho um ótimo nucleófilo, ele não vai, ele tem tempo de pensar. Aí ele vai fazer uma substituição. Mas se ele está numa situação drástica, dramática, com tudo, as moléculas agitadas, ele vai logo para a eliminação. Esse aqui, ordem, primeira ordem. Caramba, situação drástica, temperatura elevada, eliminação. Certo? Professora, obrigada. Deu para diferenciar bem. Deu? Ficou mais fácil? Ficou. Professora... A questão é, a base fraca é da eliminação primeira, né? A base fraca... Não. Eu vou ter um bom nucleófilo. Entendeu? Vou ter um bom nucleófilo. Quando eu vou ter substituição, eu vou ter nucleófilo. Quando eu for ter eliminação, é base. Vocês vão enxergar isso quando vocês forem fazer o mecanismo. Aí vocês vão enxergar. Professora, só mais uma pergunta. Todas essas regras tá no livro? Tá no livro, na página 366. Okay, São só 6. Só são 6 regrinhas.
Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a tabela. Tem a tabela pronta na internet, mas não pegue a tabela pronta na internet. Tem um bocado de gente que faz. Tá, cara, ficou sem internet. Tem um bocado de gente que faz vários tipos de tabela, mas façam a tabelinha de vocês. Façam, porque se vocês fizerem a tabelinha de vocês, Ai, Ariane, eu não sei. Eu tenho que dar uma olhada. Se vocês forem fazer a tabelinha de vocês, na hora que vocês vão estar fazendo a tabelinha, dizendo quem é eliminação, quem é substituição, quais são as condições, vocês já aprenderam. Vocês nem vão mais usar ela. Entendeu? Então, são só 6 regrinhas. São só 6 regrinhas. Eu já vejo para você, tá, Ariane? São só 6 regrinhas. Aprendeu essas 6 regrinhas? Acabou. E vocês precisam aprender essas 6 regrinhas, porque os próximos capítulos é só eliminação, substituição. Primeira e segunda ordem. A gente vai ver álcool, vai ver as outras coisas, a gente vai bater nessa tecla. Então, faça a tabelinha de vocês, que vocês nunca mais na vida vão esquecer. Não vão pegar a tabela pronta. São 6 regrinhas, coloca do lado substituição, aí do outro lado eliminação. Aí debaixo da substituição vocês façam 2 colunas. A substituição de primeira ordem e substituição de segunda ordem. Eliminação de primeira ordem, eliminação de segunda ordem. Qual é o preferencial? Base forte, X. Base fraca, X. Entendeu? Mas colocando tudo lá direitinho, pronto, acabou. Tá bom? Sim, professora, tá ótimo. Obrigada. Nada, meus amores. Mais alguma coisa? Não? Então, pronto. Deixa eu continuar com o meu martírio aqui. Sim, Bianu, fala. Boa tarde. Então, pronto. Boa tarde para todos, tá? E eu vou mandar para vocês estudarem esse final de semana. Boa tarde, pessoal. Tá, boa tarde, professora. Professora, quando que você vai disponibilizar as aulas gravadas no canal? A primeira eu já baixei, ela está aqui, e vou colocar agora. Assim que vocês saírem, ela automaticamente fecha e vai para o meu e-mail. Quando chegar no meu e-mail, eu vou receber uma mensagem no celular, aí eu posto. Tá bem, professora, obrigada. Todo para postar ainda hoje, tá, Samira? Tá bom, obrigada, professora. Nada, meu amor. Pronto, vamos saindo.